Aleluia. Que noite maravilhosa, que noite abençoada. Fica tranquila, ela está procurando o melhor lugar da casa. Amém? Ela está procurando o altar, esse é o melhor lugar da casa. Aleluia. Estamos felizes demais por esse dia, estamos celebrando ao Senhor por mais um ano de vida da nossa igreja, hoje com a direção dos nossos juvenis. E que bênção que está sendo, que ação de Deus de forma poderosa sobre as nossas vidas hoje. Eu quero louvar a Deus porque vendo-os adorarem e louvar o Senhor, isso renova as nossas vidas, renova as nossas forças. Amém? Quero convidar o pastor Ronald para estar aqui. Pastor Ronald, pastor da Igreja Metodista Central em Itatiaia, nosso amigo, foi o nosso discípulo. Agora ele também cuida da minha vida, me discipula em algumas áreas, me ensina. E eu quero agradecer a Deus pela vida do Ronald. Obrigado, filho, por você ter aceitado o nosso convite, saindo da sua igreja, num domingo. Não é fácil, sei disso, mas obrigado pelo seu carinho. Vamos estender as mãos para cá. Quero convidar a Laura, vem aqui, Laura. Esteja orando pela vida do Ronald, e pedindo para que o Senhor o use de uma forma muito especial. Senhor, nós te engrandecemos e te bendizemos, Deus, pela vida do teu filho. Filho esse que temos visto, Senhor, dia após dia avançar, ó Deus, conquistando o território, crescendo na tua graça, Senhor, e sendo instrumento para abençoar muitos. O que nós pedimos nesse dia é que o Senhor gaste a vida dele, mais uma vez em favor do teu povo, do teu reino, que venhamos ouvir a tua palavra, que nos exorte, nos console, nos edifique, nos impulsione a sermos melhores. Que a palavra ministrada, Senhor, venha nos amoldar aquilo que o Senhor tem para nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Eu estou, muito feliz mesmo de estar conhecendo vocês. Eu já conhecia vocês de ouvir falar. Agora os meus olhos os veem, não é? E eu estou feliz mesmo, de verdade, de poder estar aqui revendo pastor Carlos, pastor Alala. Ele falou que eu fui discípulo dele. Pois é, há 19 anos atrás, para ver como que ele está velho. Muito obrigado. Deus abençoe, senhora. 19 anos atrás, irmão, o pastor Carlos foi meu pastor. Imagina, acredite, né? Só para você ter uma ideia, eu já estou há 26 anos que eu sou crente. Aí já vai somando, né? Eu tenho 12 anos de pastorado. Vai somando aí, irmão. Não é? Muita conta para fazer, não é? Mas é um prazer revê-lo, rever a pastora Laura também, e eu fiquei muito feliz de ver a Tamara aqui, né? A Tamara congregou com a gente lá em Itatiaia, a família congrega com a gente lá. É uma família muito amada, muito cara para a gente, irmão, muito especial, e eu fiquei muito feliz de receber o abraço dela aqui. É uma família, irmão, daquelas que o pastor pode passar pela igreja e estar onde estiver, que a gente carrega no coração, não esquece jamais. Né? Então eu louvo muito a Deus pela vida da Tamara e conhecer os irmãos de verdade. Vocês são lindos, já falaram isso para vocês? Vocês são lindos. Tem uns que estão com a cara meio fechada, mas mesmo assim vocês são bonitos, viu? Vocês são um povo bonito. Não é? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 20. Eu estou vindo moro em Resende, pastorei em Itatiaia, como pastor aqui já adiantou os irmãos. E tenho certeza que o mesmo Deus está operando aqui, o mesmo Deus está operando lá. E eu estou aqui com muito prazer, com muito alegre mesmo, muito feliz. Está acompanhando, está junto comigo ali, pastor Luiz Fernando, a pastora Renata, foram pastores lá no Paraná e agora estão aqui na cidade de Resende, né? Estão congregando na cidade de Alegria, aquele casal ali, dá um tchau para a igreja, vê vocês aí, rapaz, então, aí, tá vendo? É esse aí. É o filho do Casa Grande, irmão. Você olhar assim, você vê que parece, né? Ezequiel capítulo 20, se achou, diga amém. Mesmo assentado como você está, acompanhe comigo a leitura com muita atenção. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ias, faz-lhes saber as abominações de seus pais. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus,
no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei, eu sou o Senhor, o vosso Deus. E naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações que se agradam aos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, e nem abandonava os ídolos do Egito. Pai, a tua palavra é a verdade que cura, que liberta. Nós já oramos aqui por esse momento, e eu quero fazer uma oração de gratidão, Senhor, te agradecer por estarmos aqui, cultuando, celebrando. Já podemos sentir a tua presença aqui neste lugar. O Senhor tem liberdade, Deus, para falar ao nosso coração. Que o Senhor possa me esconder atrás da tua cruz, atrás da tua graça, e que o Senhor tenha liberdade para ministrar com graça, com carinho, com autoridade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente boa, deixa eu te falar uma coisa. Jogar fora uma coisa, um pertence nosso, mas uma coisa que não nos agrada, não é muito difícil, né? Eu diria que é até fácil. Uma coisa que você não se agrada, ou que está te atrapalhando, né? Por exemplo, você tem um móvel lá na sua casa que está parecendo, está até endemoniado, de tão feio que está, né? Já está deixando puindo, né? Já está esfarelando, cheio de cupim. Você não tem muita dificuldade de se fazer, né? Uma panela de um feijão, de repente comeu lá, melhor que você ia comer, e aí queimou, né? Você não tem tanta dificuldade. Uma camisa, né? Rasgada. Só que nesse texto aqui, eu não sei se você prestou atenção, Deus ele pede para Israel jogar fora, se desfazer daquilo que agradava os olhos deles, mas que não agradava a Deus. Tem uma grande diferença. Percebeu? E esse texto aqui é interessante por causa disso. Os anciãos de Israel, depois você lê o contexto lá na tua casa, eles estavam muito preocupados, porque eles viveram uma época de glória, em que Israel conquistava, em que Israel era abençoado em toda a sua empreitada, em tudo que Israel fazia, a mão de Deus era com eles. E eles estavam vivendo um tempo onde coisas estranhas estavam acontecendo. Uma época que eles nunca viveram antes. As coisas estavam mudando, tinham mudado. Começou a haver falha no plantio, o que eles plantavam não colhiam mais. Israel estava preso, né, num cativeiro chamado Babilônia. Estava acontecendo tudo de errado na vida deles. E eles então queriam saber por que as orações deles não eram ouvidas. Por que eles clamavam a Deus e não eram ouvidas? E eles foram até o profeta. Por quê? Porque não existia naquela época a palavra escrita, sabe? Não existia a Bíblia como eu e você temos nós. E esse movimento é uma época em que Deus levantava profetas, né? É chamado de profetismo, uma época em que Deus levantou profetas para falar com o seu povo, para entregar o oráculo, entregar a sentença, entregar uma direção, um norte. E nessa ocasião aqui, o profeta que Deus tinha levantado naqueles dias, naqueles tempos, para guiar o povo, foi o profeta Ezequiel. Deus nunca deixou o povo sem a sua palavra, Deus nunca deixou o povo sem profeta. E por que os velhos? Porque justamente os anciãos foram aqueles que viveram lá atrás, a época em que eles viram a bênção de Deus sobre Israel. E agora eles tinham uma consciência plena de que aquilo que eles estavam vivendo não era normal. Gente boa, quem viveu aí anos atrás e olha para frente, né? Ou você aqui hoje olhar para trás, o tempo que você viveu, você vai perceber que muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Sim ou não? Muitas coisas mudaram, né? A gente vê a sociedade se desenvolvendo, né? O desenvolvimento tecnológico e tantas outras coisas, é até necessário o desenvolvimento. No entanto, a gente percebe também que nesse desenvolvimento, alguns valores eles se perderam, não foram desenvolvimento, foi retrocesso. Não é? Que coisas foram se perdendo. E às vezes a gente fica se perguntando por quê, né? Por quê? Por que acontece isso que está acontecendo na nossa geração, especialmente no nosso país?
ou no nosso estado, ou na nossa cidade. Por quê? Por que tanto desemprego? Não é? Você acha mesmo que isso tem única e exclusivamente a ver com o governo? Não é? Você acha mesmo que a violência tem aumentado, que tudo isso tem a ver somente com a política? Por que o emprego cada vez menor, não é? Cada vez menos, cada vez as pessoas sofrendo mais, valores mudando cada vez mais, aumentando aí o número de divórcios, né? A família sendo bombardeada o tempo todo pela mídia, tanta coisa a gente vai... Por exemplo, a gente está vivendo num mundo que está até chato você falar alguma coisa na internet, não é? Tu vai falar alguma coisa lá, o cara, você é preconceituoso, você é homofóbico, não sei o quê, e sempre você tem que ter um maior cuidado. A gente está vivendo meio que nas grades do politicamente correto, que tudo que você fala, você tem que tomar muito cuidado, precisa tomar um processo, né, para acontecer alguma coisa. A gente está vivendo uma época até chata, o mundo está mudando. E se a gente for tentar refletir à luz desse texto bíblico, foi exatamente a pergunta que eles fizeram para o profeta Ezequiel. Por quê? Por que a gente está mudando? O que está acontecendo? Quando a gente olha para trás, é impressionante a mudança que o mundo vem sofrendo. Né? Eu estou vendo aqui o culto de juvenis, né, jovem. Hoje, irmão, essa galera aí, eles não estão nem... Assim, nem sabe, na verdade, o que eu vou falar. Mas, assim, as pessoas de lá, que viveram lá atrás, elas têm saudade, por exemplo, da época em que as casas elas nem muro tinham. Eu sou oriundo da Cidade de Alegria, que é um bairro de Resende, e lá as casas não tinham muros quando começou a Cidade de Alegria, em 1982. Eu fui o primeiro morador da Rua das Violetas. E eu me lembro que a casa não tinha... Era um arame que separava uma casa da outra. Não era farpado, não, arame liso. Que aí, daqui a pouco, irmão, o cheiro do café do vizinho, né? Ou na nossa casa, daqui a pouco você abria a porta, o vizinho estava ali também, um cheiro bom, né? Uma época em que as pessoas não se sentiam tão inseguras, que era mais fácil a gente fazer amizade com as pessoas, né? Se você olhar para trás, você vai perceber aí casas, por exemplo, que a gente está falando, né, que não tinha muro, não tinha cercas, né? Hoje, você observa as casas, uns muros cada vez mais altos, as casas cada vez mais profundas. Antigamente era rente. Se você for em Resende, por aí, que Barra Mansa eu não conheço, mas se você for em Resende, nos bairros mais antigos, você vai ver que a casa ela rente as ruas. Por exemplo, tem um bairro lá chamado Lava Pés, primeiro bairro de Resende, né? Rente assim as ruas. Não tinha algumas coisas que a gente tem. Por exemplo, os lotes, antigamente, era 700 metros quadrados. Se eu vou comprar uma casa, vou comprar um lote, era assim. Hoje, né? Cada vez menor. Antigamente, a gente conhecia o padre, né? O padre conhecia todo mundo conhecia o padre. O delegado, a mesma coisa. Não é? A gente tinha acesso às pessoas, acesso ao prefeito. Mas as coisas elas estão mudando, as coisas não são mais assim. Não é? Hoje mesmo, eu estava conversando com a minha esposa, estava lembrando do rio Seis Marias. Tem um rio Seis Marias, que é um rio que passava de fundo a nossa casa quando morava no Jardim Brasília, eu morava no quintal da casa do meu avô. Brincávamos e tomávamos banho naquele rio. O rio era limpo. Hoje, se você for ver o rio Seis Marias, parece 120 mil Marias que sujaram aquele rio, irmão. O rio sujo, sabe? As pessoas jogam até cachorro morto no negócio ali. A poluição. Por quê? Porque o avanço, o desenvolvimento da cidade, a poluição veio, né? A selva de pedra. Mas eu tenho saudade. Eu queria até te mostrar uma coisa. O irmão vai jogar um slide ali. Eu queria que você acompanhasse comigo. Eu queria lembrar com você algumas coisas. Por exemplo, que os mais jovens, aquilo que eu estava falando, não se preocupam, né? Mas eu sou de uma época em que as brincadeiras eram assim: pique-esconde, pique-rela. Brincou disso, irmão? Você pulou maré? Olha aí. Taco. Olha, tem gente velha aí, irmão. Taco. Pneu, rodar dentro do pneu. Fez isso, sim ou não? Fez, né, irmão? Eu também fiz muito. Aquilo, opa, carinho, eu tinha um. Trovão Negro, o nome dele, que era pintado de preto, assim, né? Bola de gude, pipa, peão, queimada. Eu não sei quem brincava disso. A gente não tinha carrinho direito. A gente pegava umas latas assim de Neston, de óleo liso, enchia de areia, amarrava uns arames, saia correndo, empurrando aquele troço. Teve alguém que fez isso? E era uma alegria, né? Você está aí com perna de pau também, caí um tombo, quase quebrei. Tomei um pau da minha mãe depois de usar perna de pau. Olha aí, irmão, veja aí.
Você está vendo esse orelhão? Primeiro orelhão que foi instalado na minha rua, assim, ó, aquele orelhão de ficha, nem cartão era. Hoje você enfia a mão no bolso, você tira um micro, né? Celular, um aparelho assim, mas isso aqui... E eu me lembro, irmão, nessa época aí, desse orelhão, foi instalado na casa da dona Odete. A gente comprava essas fichas aí, só para perturbar os outros, sabe, fazer trote. A gente não era crente não, tá, irmão? Aí a gente pegava, ligava, Ana Maria, está no canal 50... O HF, lembra? O HF. Está no canal 53, já está... E a televisão está fora do ar, tá, e tem um seguro aí para não sair voando. Sabe as bobeiras, essas coisas de criança? Né? E a gente fazia, quer ver? Vou te mostrar umas imagens mais aí. Pode passar, irmão, por favor. Olha aí, irmão, esse é o primeiro celular, aquele branco foi o primeiro. Olha o tamanho do negócio. Aquilo dava lombalgia na pessoa, envergava o sujeito aqui assim, tão pesado que era. Pode passar, irmão, por favor, por gentileza. Lembra disso? Olha, que coisinha do Zorro ali, azedinho, que não tem mais não, irmão. Acabou. Que cigarrinho de chocolate, aquilo é proibido. Hoje isso aqui dava processo, não é? Aquele chicletinho, aquele guarda-chuva. Pode passar, irmão, por favor. Biotônico Fontoura. Você tomou biotônico, irmão? Eu tomei, dá para ver, né, irmão? Eu tomei muito biotônico. E biotônico está até hoje aí, o negócio, né? Está resistindo às gerações. Né? Geleia de mocotó em Baza também, né? Pode passar, irmão. Olha, você brincou com isso? Vai e vem. Brincou? Pois é. Pode passar mais um outro aí, irmão. Pirocóptero. Brincou com isso, irmão? Você dava aquela rodada na mão que é assim, o negócio, era uma alegria, né, brincar com isso, né? Você quer ver um outro? Pode passar, irmão. Olha aí o que a irmã falou. Carrinho de rolimã, né? Pode passar, irmão, por favor. Aí aqueles pininhos que você grudava um no outro, montavam umas coisinhas, uma casinha, uma coisa. Pode passar. Pogobol. Brincou disso aí, irmão? Eu nem brinquei, que isso era caro na minha época. Você ficava pulando, quicando em cima do negócio, tinha uma vontade de ter isso. Né? Nunca pulei nisso. Olha aí, Copa de 90, figurinha que a gente ficava abafando, jogava o bafo, né? Você brincou. Tem muita gente velha aqui. Pode passar. Aí, ó, ioiô. Brincou de ioiô, irmão? Ioiô. Aí, aqueles ioiô da Coca, né? Aí, brincou dessa molinha aí? Mola maluca, isso mesmo. Tem mais um aí? Olha aí, vareta. Brincou de vareta, irmão? Sim ou não? Qual mais tem aí, irmão? Peão. Até hoje está na área aí o peão, né? A gente jogava, não pegava nem no chão, voltava para a mão. Pode passar, irmão. Mão biônica, olha isso, irmão. A gente brincava na beira do canal, catando estrume com aquilo ali. Né? Pode passar aí, irmão. Olha lá, ó, aquele chaveirinho com um monte de cor. Você apertava, cada dia tinha um som diferente. Né? Aquela galinha ali, que é uma tribulação, aqueles hominhos de paraquedas que a gente jogava, aqueles engradados que tinha pequenininho de enfeite da cola. Tem mais um aí, irmão? BMX, alguém lembra disso? Eu tive uma, irmão. BMX, aquilo é pesado, aquilo é de ferro fundido. É um excelente exercício você comprar uma BMX, se você achar. Olha aí, aqueles Aquaman, né? É isso mesmo que chama? De ficar apertando aquele botãozinho? Isso. Pode passar um aí, irmão. Autorama. Isso aí era coisa só quem tinha era rico. É você que tinha, eu não tinha não. Autorama, né? Esse aí você usou, irmã. Esse batãozinho aí, olha a manifestação que usou. Você sensualizou geral com isso aí. Se tinha um cheiro bom, né? Pode passar, ó, gente boa. Lembra desse bonequinho aí, irmão? Pode passar um aí, irmão. Monóculo. Eu tenho isso em casa até hoje, irmão. Monóculo. Né? Você vê a fotinha assim. Olha aí. Lancheira. Lembra dessa lancheira? Você lembra daquele estojo de madeira, irmão? Aquelas canetinhas, mochila da Company, era febre. A mochila da Company, né? Era top de linha, então, a mochila da Company. Pode passar, irmão, por favor. Conga. Você usou conga, né, irmão? Aquele shortinho azul ou sainha, aquela meia branca aqui em cima, conga, que cabelinho assim com glostora, assim, tudo lisinho aqui pro lado. Né? Eu usei mais aqui chute, porque já aproveitava para jogar bola. Né? Pode passar, irmão, por favor. Walkman, lembra disso?
Se alguém andar com na rua e falar, está amarrado, isso é do diabo. Né? Hoje, ninguém sabe o que é isso, essa geração nossa, né? Estoca-fita, né? Grandão. Pode passar aí, irmão, por favor. Aquelas colheres de medida antiga, que era pequenininha, né? Com soro caseiro. Pode passar, irmão, por favor. Essa máquina de retrato aí, lembra? Tem uns que estão falando assim, eu não sei nada disso que está mostrando, aí não é a minha época. Vai lá, hoje não tem mais isso, a gente ficava ansioso quando tirava uma foto, com medo de queimar. Você tirava uma foto só de um mês, você ia saber como é que você saiu na foto, né, irmão? E era assim, era filme de 20 e poucos, né? Outra era de 36. Todo cuidado para você abrir a máquina e não queimar. Pode passar, irmão. Aquelas fitas, cassete, olha isso, irmão. Aqueles rádios, olha o tamanho do negócio. Pode passar, gente, o LP. O que é isso aí, gente? Que eu não tô... é o videocassete, irmão, videocassete, né? Não é tão velho, mas é velho já, né? O videocassete. Pode passar, irmão. Relógio de cabeceira, lembra disso? Despertador de cabeceira, tem até hoje. Irmão, é antigo o negócio? Pode passar. Esse é Brastemp, irmão. Esse é o lançamento da Brastemp, alguns tempinho atrás. Veja aí, pode passar, irmão. Lembra dessas TVzinhas? Pequenininha, que trazia do Paraguai, a galera vendia aqui? Pode passar mais um aí. Isso. Esse aí é o lixa, né? Esse é um papel mais grosso do mundo, irmão. Parece uma cartolina o negócio. Se dobrar, igual dobrava uma cartolina para usar, né? São as coisas que estão diferentes. Tem umas coisas que melhoraram, né, irmão? Coisa melhorou. Eu mostrei isso para a gente lembrar. Mas os velhos de Israel, escute isso que eu vou lhe dizer. Os anciãos, eles queriam saber exatamente por que aquilo que era bom, aquilo que os deixava saudosos, aquilo que eles conheceram, que fizeram a alegria deles, eles queriam saber por que isso mudou. Por que os jovens não cantavam mais nas praças, não havia mais serenata? Por que o nascimento de crianças aleijadas? Por que Israel plantava muito e colhia pouco? Por que Israel ia para a guerra e não conseguia vencer mais? Eles queriam saber por que estava mudando. E aí, então, eles consultaram o profeta. E Deus respondeu através do profeta. Vamos ler? Versículo de número 1. Olha o que Deus disse. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor. E assentaram-se diante de mim. Isso é o profeta Ezequiel dizendo. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vós não me consultareis. Julgá-los-ias, tu, ó filho do homem, julgá-los-ias, faz-lhes saber as abominações de seus pais, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. E naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Veja que Deus trouxe à memória deles a proposta que o Senhor tinha de lhes dar o melhor. E aí, continuando o texto bíblico, diz assim: Então lhes disse, versículo 7, cada um lance de si as abominações que agradam os seus olhos. Deus está falando: jogue fora aquilo que agrada os seus olhos, porque aquilo que agrada a vocês, eu não os chamei para isso. Aquilo que vocês não têm, já queria jogar fora, eu chamei para que vocês joguem fora aquilo que agrada aos seus olhos, mas não me agrada. E aí, continuando o texto, ele diz: E não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não vos contamineis com os ídolos do Egito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, olhe para cá. Satanás, ele tem uma obra nessa terra, que é levantar ídolos para nos roubar de Deus. Levantar ídolos, porque o que é um ídolo? É tudo aquilo que entra no lugar da nossa adoração, da nossa entrega, da nossa devoção a Deus. Tudo aquilo que fala maior, mais forte do que Deus em nós, isso é projetado na nossa vida como um ídolo. Porque nós imaginamos o ídolo como uma imagem, por exemplo, coisas do tipo.
não é? Só que um ídolo pode ser muita coisa. Por exemplo, quais são os ídolos do século XXI? Não é? As redes sociais. Tem pessoas que, por exemplo, elas desenvolvem quase que uma relação de idolatria com o negócio. Uma pessoa pode ser um ídolo, não é? O seu computador pode ser, o seu celular pode ser um ídolo, um cantor gospel pode ser um ídolo, não é? A gente fala de co-irmãos que são, né, não professam a fé como nós, mas nós também temos os nossos objetos idolátricos também, e às vezes nós não nos damos conta disso, porque tudo aquilo que rouba a primazia de Deus na minha vida e na sua, isso é projetado como um ídolo, e que a gente acaba por, entre aspas, adorando. E Deus proíbe essa prática. Tudo aquilo que entra no lugar entre eu e Deus, entre você e Deus, e fala mais forte no nosso coração, ao ponto de roubar a nossa entrega, o nosso tempo, e tudo aquilo que a gente poderia dar de melhor a Ele, isso é projetado como um ídolo na nossa vida, e foi isso que Deus disse para eles aqui. Ele disse: olha, vocês precisam jogar fora ídolos que estão diante de vocês, coisas que vocês se agradam, que vocês gostam de fazer, se envolver, estar, mas que, na verdade, tem me colocado em segundo plano na vida de vocês. Se vocês quiserem ver a minha glória sobre Israel novamente, se vocês quiserem voltar até a época do milagre, vocês precisam jogar fora aquilo que é um... Aí o versículo 7, então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. E o versículo 8 diz: mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que agradam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra ele, no meio da terra do Egito. Então veja, nós, irmãos, eu penso que a gente precisa fazer alguns votos diante de Deus. A gente fazer uma autoanálise, não só no dia da ceia, isso é todos os dias. E a gente parar para avaliar até que ponto a nossa vida, até que ponto Deus tem sido prioridade mesmo. Parar para avaliar, chegar num entendimento de que tem coisas que de repente a gente pode estar permitindo que nos agrade, mas que não necessariamente pode estar agradando ao Senhor. E o chamado aqui é primeiro Deus, primeiro Deus. É você fazer uma avaliação: será que Deus está gostando? Será que isso está me aproximando de Deus? Será que, pastor, eu vou ter que cortar aquela amizade que de repente parece ser tão boa? Está te aproximando de Deus? Está te levando? Tem pessoas que elas não levam muito isso a sério, sabe, irmão? Pensam que isso é uma coisa assim, boba, mas não é. Vovó Liette, minha avó já dizia: diga-me com quem tu andas. É mais ou menos quem com porco mistura. É mais ou menos isso, é a sabedoria popular, não é? E isso tem mesmo o poder de desconfigurar o que eu e você somos. Porque o que nós somos o produto dos nossos relacionamentos. Mais especificamente, as 5 pessoas que relacionam com você diariamente. Nós somos isso aí. O cavaco não voa muito longe do toco, irmão. Nós somos o produto das nossas relações. Então, se você se relacionar errado, o que é relacionar errado? Com pessoas com quem, na verdade, zombam da sua fé, que de certa forma não contribui para que você se aproxime de Deus. Ah não, pastor, mas aquela pessoa é sangue bom, mas como é que ele se relaciona? Ele zomba da sua fé. Como é que ele lidar com o homem? Como é que ele lidar com mulher? Como é que ele lidar com dinheiro? Ah não, nessa aí, então não é sangue bom não, irmão, é sangue de Cazuza, cuidado. Sabe? Às vezes a gente... vou lhe dar um exemplo de como que relacionamento pode nos destruir, nos influenciar. Às vezes, tudo que a gente ouve, irmão, tudo, você pode ter certeza disso. Aquilo vai tatuando a gente, vai marcando a gente em algum porão, em algum lugar da nossa alma, mesmo que você esqueça ou não saiba que aí está. É por isso que, de vez em quando, você lembra de algumas coisas que você imaginava que não lembrava, porque está aí, embora você tinha esquecido. De repente, eu estou aqui conversando com você, aí a porta está aberta, aí passa um cara lá na rua, aí o cara te cumprimenta, legal. Aí eu olhei e vi um negócio, aí eu falo para você, se você está comigo aqui, eu falo: irmão, aquele cara é meio boiola. Não, eu, que isso, pastor, eu conheço o cara, o cara é peça 90, o cara é machado, não é isso não. Aí, passa aí uma semana, irmão, uma semana, se esqueceu daquilo, passou uma semana.
Aí você está andando aqui na rua, chegou lá em frente ao Inja, você encontrou com o cara. E você nem lembra mais o negócio. Aí o cara fez um movimento com a mão meio estranho. Aí você olhou, você nunca tinha reparado, irmão. Mas você olhou só. Esse coca é fanta mesmo, hein? Porque ficou, você nunca ia ver, irmão. É influência. Por isso que Jesus falou assim, ó, acautelai-vos com o fermento dos fariseus. É porque é fermento, levé da massa inteira, irmão. E é isso que dói um coração de um pastor. Por exemplo, falando de mim, quando a gente vê que a pessoa está indo para um buraco ali, irmão, você está falando para o bem, e você vê que a pessoa quer se afundar, quer ficar na lama, quer se enrolar mais. É quando o povo não quer ouvir, é quando, eu penso que dói o coração de Deus, quando as pessoas não querem lançar fora aquilo que lhes agrada, mas que não agrada o Senhor. E Ele, quem sabe nessa noite, o que Deus falou com Ezequiel, seja o que Deus esteja falando comigo, com você nessa noite. Olha, você tem clamado. Jogue fora agora. Você quer ver a minha resposta? Jogue fora. Primeiro Deus, primeiro Senhor. Irmão, vamos fazer um pacto aqui, ninguém precisa saber, só nós. Vamos fazer um pacto, vamos cortar a fofoca da nossa vida, em nome de Deus. Eu sei que aqui não tem muito, só tatear esses lugares, mas vamos cortar isso da nossa vida, que é bom falar da vida dos outros pra caramba. Fazer fofoca é gostoso, fala sério, se não for ninguém fazia, né? Gostoso, não falar mal, é gostoso. Mas, irmão, isso é danoso, é maléfico, não é? Vamos cortar a indiferença, coração duro, pedrado. Vamos cortar o não compromisso. Vamos cortar esse negócio da maledicência. Às vezes, irmão, a maledicência é um negócio terrível. Por exemplo, todos participam, dão importância àquilo que a gente está falando, mas depois chega num determinado ponto, você fica sozinho, aquilo que você falou volta-se contra você próprio. Não é? Por exemplo, o pecado ele é como um bumerangue. É uma coisa que você joga e mais cedo ou mais tarde aquilo volta para você. Jesus disse isso, que a verdade ela brota da terra, ela surge. E ninguém pode nada contra a verdade, senão em favor da verdade, porque Jesus Cristo é verdade. Então ela surge. O pecado é como um bumerangue, sabe? Por exemplo, Edir Macedo provou isso na pele. Eu não sei se quando se lembra de um vídeo de Edir Macedo contando dinheiro, passando uma barca e tal. Aqueles caras que estavam com ele ali foram os mesmos que o entregaram e o denunciaram. E aquelas imagens que eles foram participantes, eles estavam agora lá criticando, jogando aí na mídia, ventilando para todo mundo ver. Ou seja, de repente, as pessoas que hoje estão junto com você participando de uma conversa que não deveria acontecer, são as mesmas que amanhã irão lhe criticar, lhe denegrir e vão sair fora. Um dia, quando você, de repente, estiver dentro de um caixão, a pessoa passa e olha assim, ó, Deus levou essa pessoa lá da igreja porque ela era um fofoqueiro. É. Por isso, irmão, que Deus manda a gente jogar fora. Porque Ele conhece o amanhã. O importante, eu e você não conhecemos. Por isso que nós obedecemos. Nós não vemos como Deus vê. Não temos o poder de enxergar como Deus enxerga. Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. Por mais duro que pareça uma ordem de Deus, mas Deus sabe o que faz. É para o bem. É para o nosso bem. Não é para matar a gente não, irmão. É para o nosso bem. Então, por exemplo, tem um texto aqui, eu queria ler com você, Filipenses 3,8, diz assim, agora, porém, despojai-vos, jogue fora, igualmente tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Olha o que está dizendo, despojai-vos de toda a ira, toda a raiva, todo sentimento de rancor, sentimento de vingança, jogue fora toda maldade, toda maledicência, insulto, calúnia. É a gente não ter prazer numa fofoca de amigos que se juntaram e passaram a desossar o cara no meio de uma conversa de supostos amigos diabos, cujo direito de defesa daquela pessoa lhe foi privado. Não ache que você tem um direito a isso. Não acha que você tem o direito de guardar a ira no coração, mas o chamado de Deus é para que eu e você seja gente boa de Deus, seja generoso, compassivo, amoroso, caridoso, seja ser humano, seja humano, na melhor
espécie de humanidade que se possa ser produzida. O chamado bíblico para nós é exatamente isso, para que a gente não viva uma vida dupla, dúbia. O chamado é a santidade. O que Deus estava falando com eles aqui era exatamente isso. Vocês querem ver de novo a glória? Querem subir degraus no seu relacionamento comigo? Porque, irmão, quando a gente é assim... Por isso que eu disse a você, inicialmente, que aquelas coisas não têm só a ver com uma política, tem a ver com a postura de uma nação. Se você for na França, toda a apostasia que eles estão vivendo hoje é o país que tem o maior índice de suicídio do mundo. Sabe como começou? Quando começaram a voltar as costas para Deus. Toda a Europa, o Brasil está indo para o mesmo caminho. Nós ainda não estamos afundados como eles, mas estamos hoje indo para o mesmo caminho. Todo o sistema político do Brasil foi aparelhado para que você entenda que algumas coisas que se digam aqui, num culto como esse, soe como preconceito, soe como errado, politicamente não é correto, para que, de repente, esse véu fique tapado diante de nós. Então o Senhor está falando assim, olha, jogue fora. Jogue fora. A igreja tem derrubado, irmão, os muros de separação entre mundo e igreja, muitas vezes, importado os seus valores, os seus costumes, os seus ideais. E ainda bem da verdade é que muitos têm descaracterizado. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e eu fui fazer uma visita no hospital, aí cheguei lá e encontrei 2 crentes. Aí a gente sentou e começou a conversar. Olha só, irmão, você vê como é que o negócio está hoje. Aí começávamos a lembrar de coisas de antigamente. Falando, pô, você lembra como é que era a igreja? Como é que, né? Os cantores não cobravam esses absurdos, às vezes, para mim cantar na nossa igreja, né? A gente, olha lá nessa igreja mesmo, era Cassiano, né? Sempre lá, Denise Cerqueira, que não vai nunca mais, né? Tem um monte de gente. E aí, era fácil você levar, irmão. Hoje, eu faço parte do distrito lá e fico responsável pela parte do louvor. Eu fui chamar um cantor para que, quando foi, numa época dessa, o cara exigiu Raider de camarim. Sabe o que é isso, irmão? A tipo de água que o cara toma, pode ser com gás, mas tem que ser de tal marca. Assim, exigindo mesmo. Exigindo, dinheiro cai na conta. Aí o cara chega no altar e ele está pregando e ele fala que Deus o desapegou, tornou ele desapegado, materialista. Então, podemos até chegar lá no meio e falar assim, é mentiroso, hein? Você é mentiroso. Que ontem você estava exigindo dinheiro. Mas nós estamos vivendo esse dia porque a igreja está permitindo que isso aconteça. É a gente que contrata. É a gente que quer ver a coisa no nosso meio assim. E isso vai contaminando, isso vai passando para as gerações novas também. Aí eu conversando com a pessoa, falei, você se lembra? Aí a gente começou a conversar. Falei, lembra do evangelho, quando a gente aceitou a Cristo, como é que era? Ó, ou você aceita Jesus, você vai para o inferno. O evangelho que conheci foi esse. Você tem que aceitar Jesus, porque senão você aprende a amar o Senhor, vive uma vida de santidade, senão vai para o inferno. Então, hoje, se você falar isso, irmão, você magoa. Parece que é insulto, você está insultando a pessoa. Não é? Ninguém acredita que vai para o inferno, irmão. Ninguém acredita. O cara fala, eu sou gente boa, o inferno vai você, vai outro cara lá. Eu não, eu pago minhas contas e tal. A gente pensa que o inferno tem a ver com o mérito de ir para o céu, tem a ver com a nossa santidade. Isso é consequência, irmão. É graça. O inferno é uma mensagem que, se for pregar hoje, está fora de moda na igreja. Isso não atrai, repele as pessoas. Aí eu conversando isso com a pessoa ali na mesa. Aí uma pessoa virou para mim e disse, eu sei que está falando que é da época do evangelho radical, né? Eu falei, radical? Eu falei, não. Eu estou falando da época do evangelho que as pessoas davam as suas vidas por ele. Que, se preciso for, a gente botava a mão no bolso, fazia tudo o que tinha que fazer, mas a gente não deixava a alma sofrer por causa da gente. Sou de uma época em que pessoas entravam na fornalha e nunca mais saíram, que vidas, milhões de vidas deram as suas almas para o evangelho. E nós nunca mais veremos, senão no céu, que essas pessoas, quando nós formos contemplar, serão chamadas por Deus de heróis da fé. É desse evangelho que eu estou dizendo. Você está vendo como é que são as comparações hoje? Então, irmão, para eu encerrar aqui, cristianismo não é só domingo. Crente domingueiro, entendeu? Cristianismo é renúncia. Cristianismo é, como Paulo disse, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Antes a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou e morreu no meu lugar. Se uma pessoa acha que isso é radical, eu nunca ouvi uma mensagem de Paulo, então, de João Batista. Eu não estou falando de radicalidade, nem entenda que eu saí da Itatiaia para vir puxar a sua orelha, não. Eu até não sei o que vai acontecer depois, aí o pastor Carlos segura a bucha aí. Não é, eu estou indo embora e tal. Não é, a minha pegada aqui é outra, irmão.
é trazer você uma reflexão, trazer a igreja para uma realidade, se atentar para uma realidade que talvez esteja percebendo, esteja vigiando, fazendo a sua parte, mas talvez a gente está caminhando desapercebido. E aí, quando a gente olha para os anais da história, a gente começa a compreender algumas coisas que estão acontecendo hoje. Olha, vou te falar uma coisa. Na África, tem pessoas que andam 8 horas de dia, no sol escaldante, para poder vir e adorar a Deus. Sabe quanto tempo é um culto africano? 10 horas. Sabe quanto tempo prega um pregador africano? 6 horas, porque se ele pregar 4 horas, ele não tem chamado para eles. Já viu um africano ofertando, irmão? Pega um vídeo desse aí e olha para tu ver. O cara dança um break, para ofertar, é uma alegria do cara. E a gente tem igreja do lado da nossa casa, irmão. E nós? Pastor Azaf Bob, até pouco tempo atrás, tinha um trabalho lá na Cisjordânia. Não sei se você conhece. É um país que uma igreja avivada tem 15 pessoas. E ele diz que quando a pessoa se converte, eles têm que se reunir escondidos em cavernas, em matas fechadas, porque a pessoa passa a ser perseguida pelo governo sob pena de morte. Perde o seu direito de cidadania pelo próprio governo. E nós? Atos dos Apóstolos 2,43 diz que na igreja primitiva havia temor. Em cada alma havia temor. Sabe o que significa? Era uma fidelidade inegociável. Inegociável. Homens que deram a vida por esse ideal. Por isso que a gente está aqui. E naquela época ser crente, irmão, não era para qualquer um, não. Ser crente tem que ser crente de verdade. Porque naquela época da igreja primitiva, como que a gente tem que resgatar valores que a gente está perdendo? Ser crente na época da igreja primitiva, tinha 2 perseguições. A do judaísmo, dos judaizantes que queriam implementar o judaísmo na igreja, ou os que se convertiam e acabavam virando casca grossa outra vez, por isso que o livro de Hebreus foi escrito. Não é? E aí tem um outro tipo de perseguição, mais atroz ainda, que era de fora, que era a perseguição do Império Romano, que pregava que só podia ser adorado o imperador. E a igreja pregava Cristo, pregava que ia naquela pegada. E sabe o que acontecia com eles? Eram mortos. Eram colocados em arenas para ser comidos vivos por leões, num verdadeiro espetáculo de pirotecnia. Eram colocados em tachos de óleo fervendo, crucificados e acendiam um fogo com seus corpos para iluminar as vielas. Homens que morreram assim, porque levaram o evangelho a sério até as últimas consequências. A minha pergunta, para a gente encerrar, e nós? Tem pessoas, irmão, que saem da igreja porque o pastor não cumprimentou a pessoa. Tem pessoa que sai da igreja porque, o irmão foi muito duro comigo, muito duro. E sabe? Porque sai da igreja, irmão, porque eu encontro com a pessoa, estou andando em Itatiaia, irmão, ferramenta, você sumiu, faz ali, aí você conversa com a pessoa, meu lindão, como é que você está? Eu estou meio desanimado. Mas como é que é isso? Não, sabe como é que é, né, pastor? Eu passando por uns problemas aí, né? Passando por umas provas, uns problemas. E sabe como é que é, né, pastor? Eu estou meio desanimado. Eu não sei como é que é, não, irmão. Porque na minha cabeça é o seguinte, quando o cara está passando pela luta, pela prova, ele tem que estar mais firme ainda com Deus. Não sei como é que é, não, irmão. As pessoas saem da igreja por causa de frio, chuva, o cara não vem na igreja, irmão. Irmão, eu estou olhando aqui a igreja de vocês, é maneiraça, irmão. Maneira acústica bacana. Esse ar-condicionado que está acabando com a minha saúde. Assim, aqui é uma bênção, né, irmão? Uma igreja bonita, assim, um povo bonito, um banco legal. Lá no banco da minha igreja não é fofo assim, não. É duro, você sai de lá quadrado depois de meia hora que você estiver lá. Não é? Eu não falo isso para eles não, tá, irmão? Se você estiver filmando, você apaga, em nome de Jesus. Não complica a minha vida lá, não. Mas por que eu estou dizendo isso a você, irmão? Porque hoje, às vezes, a gente reclama, a gente se entrega por coisas que são muito pequenas. Eu não estou banalizando a tua dor e o teu sofrimento e querendo comparar as coisas. Não é isso, não me entenda mal. Eu estou querendo dizer a você que talvez a nossa resistência com aquilo que às vezes a gente chama de problema é muito pequena. E aquilo que deveria ser o objeto da nossa fidelidade, da nossa preocupação, do nosso amor. A gente diz que ama. Olha, irmão, sabe o que você ama? Onde você investe o teu tempo e o teu dinheiro. Jesus disse isso. Onde está o teu coração?
está o teu tesouro, está o teu coração. Você quer saber o que tem valor para você? Onde você coloca o seu tempo, o seu dinheiro. Ah, pastor, não tem tempo para obra. Não é que você tem tempo. Eu posso te mandar real? Pode. Você vai ficar chateado comigo, não, meu lindão? Vou falar, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Tempo é prioridade. Tem gente que é tão enrolada, irmão, que se o dia tivesse 48 horas, não dava também não. O cara é enrolado, já é dele. Entendeu? Então, assim, ele não precisa de tempo, ele precisa da bênção da administração do tempo, né? Não é do tempo. Porque tempo, todo mundo tem 24 horas. Sim ou não, irmão? Eu também tenho, irmão. Ah, não, pastor, é porque o senhor não sabe da minha vida e você sabe da minha, ô miserável. Você ficar defendendo desse jeito, me acusando, não é? É uma questão de prioridade. Para quem ama, madrugada vira dia, irmão. Para quem ama, uma segunda-feira de noite vira sábado de manhã. Porque passa a ser objeto da nossa prioridade. Paulo disse assim: a vida de Deus em mim agora é Cristo, esperança da glória eterna. Fique de pé, nós vamos orar ao Senhor. Eu queria orar junto com vocês, se o pastor Carlos me permitir. Eu sei que queria convidar o Ministério de Louvor. Deus disse aqui para o povo, diga lá, Ezequiel, para eles que têm nascido animais aleijados, que está crescendo tanta coisa ruim no meio do povo, que eles estão sofrendo, passando por situações que não deveriam passar. Diga a eles, Ezequiel, que eles precisam jogar fora aquilo que estão agradando os seus olhos, mas não estão me agradando. E diga a eles também que eles têm outros deuses diante de mim. Se eles jogarem fora, Ezequiel, eu vou trazer de volta a glória, a minha glória para Israel. Eles vão viver um tempo de renovo, de restauração. Diga a eles, Ezequiel, que no dia que eles se lembrarem daquilo que eu tinha para eles, e eles se voltarem para os meus caminhos, e jogarem fora aquilo que agradam a eles, que é mais fácil, que são atalho, mas que me separam deles. Diga para eles que no dia que eles fizerem isso, que esse entendimento vier sobre eles, que eu vou honrá-los, que onde eles estiverem, não é o local, eu vou fazer eles prosperar onde eles estiverem. Eles não precisam sair, eles vão prosperar aonde estiverem, porque não é o lugar, é a minha presença sobre a vida deles. Diga isso para eles, Ezequiel. Olha o que Deus disse. Ezequiel 36, 25 em diante. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as imundícias, e de todos os vossos ídolos os purificarei. E dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um novo coração, um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será lavrada, e em lugar de estar assolada, aos olhos de todos aqueles que passavam, e dirão: esta terra estava assolada, ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas serão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios que tiveram ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Amém? Deus nos ajuda a jogar fora. Eu queria pedir que você curvasse a tua cabeça, que você colocasse a mão no seu coração, enquanto você ouve uma canção, que você orasse aí no seu lugar. Você e o Senhor, você e Deus. Fala: Deus, me ajuda a jogar fora, Deus. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Às vezes é tão difícil para mim abrir mão de direitos por orgulho, por falta de fé, por comodismo, porque é algo que de repente vai machucar a minha carne, mas me ajuda a confiar em Ti, Senhor, pois sei que o Senhor tem planos muito maiores para mim. Oh Espírito Santo, sonda cada coração aqui nesse lugar. O Senhor está dizendo: sacrifique o efêmero, sacrifique o passageiro, para que quando for mais tarde, quando você mais precisar,
o Senhor não faltará, porque Ele é o seu pastor, que nada te falta. Coloque mesmo diante do Senhor. Deus me trouxe aqui nessa noite só para dizer a você: jogue fora o que agrada aos seus olhos e não vos contamineis com os ídolos deste mundo, diz o Senhor. Me coloque em primeiro na tua vida, filho. Não há glória, não há alegria, não há título, não há cargo, não há dinheiro, não há nada que substitua a presença do Senhor, a alegria do Senhor, a vida de Deus na nossa vida. Não há nada. Não há glória, não há prata, não há ouro, não há glória de homens que pode substituir a grandeza, a presença, a vida de Deus em nós. Jesus disse: eu tenho uma comida para beber, uma comida para comer e uma bebida para beber, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Seja essa a nossa oração. Fale com Deus. Faça dessa canção o teu clamor e a sua oração. Diga para o Senhor: olha para mim, Senhor. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu quero orar com você. Você que deseja dedicar mais tempo para Deus. Você que anseia servi-lo mais e melhor. Você que deseja ver o Senhor manifestar a glória dele, mas ser aquele instrumento que Deus vai usar para que a glória dele se manifeste. Eu quero chamar você para que você venha ao altar nesse momento dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor use minha vida. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero investir os melhores dias da minha vida no Senhor, para o Senhor. Eu quero, Senhor, ser aquele que não fique sabendo dos testemunhos dos outros, mas aqueles que têm testemunhos próprios para contar, porque os seus milagres acontecerão na minha vida, os seus milagres acontecerão através da minha vida. Eu quero convidar você que entende que o tempo que você tem investido no Senhor é pouco e que você quer fazer mais, que você quer ser mais relevante, que você quer ser mais usado, se você quer ser um instrumento melhor na mão do Senhor. Queridos, saia do teu lugar, venha para o altar, venha dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor pode contar comigo. O Senhor pode contar comigo para ganhar a minha família. O Senhor pode contar comigo para que eu possa alcançar os meus vizinhos. O Senhor pode contar comigo, Senhor, para que eu possa, para que a tua obra cresça, para que a tua ação aconteça, para que o ministério avance. Olha para mim, Senhor, eu quero investir mais tempo, eu quero gastar mais tempo, eu quero gastar mais tempo na tua presença. Olha a minha vida de oração, olha a minha vida de oração, olha, Senhor, quanto tempo eu tenho gastado, tenho investido na tua presença. Eu tenho necessidade de investir mais, eu preciso investir mais. Então me ajude a remir o meu tempo, me ajude a remir o meu tempo, Senhor, que eu possa gastar menos tempo com as novelas, menos tempo com o WhatsApp, menos tempo com as redes sociais, e mais tempo com o Senhor, mais tempo na tua presença, mais tempo na tua presença. Pai, o meu relacionamento, ele precisa ser maior contigo. Pai, ele precisa ser maior contigo. A tua palavra diz: se nós não deixarmos pai, mãe, irmão, filho, por amor a Ti, nós não somos dignos. O Senhor não está dizendo para nós abandonarmos a nossa família. O Senhor está dizendo para que a gente possa investir mais tempo em Si, mais tempo no Senhor. Então, Senhor, nos ajude, nos ajude. Aleluia. Nesse novo tempo que o Senhor está gerando nessa igreja, o Senhor está dizendo para mim e para você:
Ele disse para mim e para você: invista mais tempo. Invista mais tempo. Invista mais tempo. Senhor, continuamos em oração em Tua presença. Porque nós queremos que a essência és Tu. O Senhor é a nossa essência. Na nossa vida, Senhor, não existe nada mais importante do que a Tua presença. Não existe nada mais importante do que o Senhor. Então nos ensine, nos ajude a remir o nosso tempo. Nos ajude, Senhor, a investir o nosso tempo. Investir, ó Pai, nosso tempo com aquilo que tem qualidade, com aquilo que vai produzir frutos, por aquilo que vai fazer com que a nossa vida, Senhor, seja uma vida que vale a pena. Ah, queridos, sabe por que as pessoas estão desistindo da vida? Porque elas entendem que viver não vale mais a pena. Viver não vale mais a pena. E o Senhor está dizendo para você: a tua vida vale muito para mim, ao ponto de eu entregar a vida do meu filho por amor a você. O Senhor está dizendo para você que você vale muito para Ele, que você é precioso demais para Ele. Só que o teu tempo é passageiro nessa terra. O nosso tempo é limitado nessa terra. E chegou o tempo, chegou a hora de nós investirmos tempo. Tempo nele, tempo para Ele. Há revelações que o Senhor quer dar. Há sonhos que o Senhor quer dar. Há segredos que o Senhor quer contar. E Ele só vai dizer para aqueles que têm intimidade com Ele, têm relacionamento com Ele. Há coisas que Deus ainda não pôde fazer, não porque Ele não quis, é porque Ele não encontrou alguém com quem Ele pudesse contar de verdade. E Ele está me chamando, Ele está te chamando nessa noite, dizendo para você: eu preciso contar contigo. Há um bairro, há uma cidade, há uma nação, há uma família que precisa ser alcançada. A vida se perdendo, e eu preciso que você se levante. Eu preciso que você se encha de coragem. Eu preciso que você se posicione. Eu preciso que você saia dessa rede preguiçosa. Eu preciso que você se levante. E ao se levantar, Deus deposita sobre a sua vida uma nova unção. Ele deposita sobre a sua vida uma autoridade nova. Ele derrama sobre você uma ousadia diferente. Quando você decide por Deus, Ele decide por você. Quando você decide ser um instrumento, Ele derrama sobre a tua vida. É o maior desejo de Deus: contar com os seus filhos. Contar com os teus filhos. Contar com aqueles a quem Ele lavou, com aqueles que Ele remiu, com aqueles que Ele lavou com o seu precioso sangue. É desejo de Deus, é anseio de Deus, é o anseio de Deus. Ore calabaçou e andere balabaxeira, andarabá. Calabaçuri andará. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos no teu altar. Homens e mulheres, ó Pai, que são tão carentes e tão dependentes do Senhor. Homens e mulheres, ó Pai, que desejam ardentemente te servir, que desejam, Senhor, estar na tua presença. Homens e mulheres, ó Pai, que se cansaram, Senhor, de só ir e vir, e agora entendem que o Senhor os chamou para fazer. Então, Senhor, deposita uma unção, Senhor, especial sobre a vida dos teus filhos. Dá a eles, ó Pai, a autoridade. Encha os seus corações e as suas vidas. Molda, muda, trabalha, traz prosperidade, não aquela que é visível, mas aqui dentro. Alegria, paz, satisfação. Traz, ó Pai, esse nível de prosperidade na vida dos teus filhos. Oh, Senhor, traga, Senhor, traga o anseio, o desejo de estar na tua presença e te buscar. Ah, Senhor, oramos,
nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui no nosso meio que veio com o seu coração ardendo por receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Quer entregar a sua vida aos cuidados do Senhor? Quer entregar o seu tempo aos cuidados do Senhor? Quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor? Tem alguém aqui nesta noite que quer reconhecer, aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Tem alguém? Se tens, erga a tua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém aqui no nosso meio que estava distante, afastado da presença do Senhor? Por um tempo se desviou, ficou longe, mas você foi convidado para vir aqui nessa noite. E eu quero dizer para você que quem te convidou primeiro foi o Espírito de Deus, foi o Espírito Santo. Ele te convidou para estar aqui. Se você quer retornar para a presença do Senhor, voltar aos caminhos do Senhor, voltar para a presença do Senhor, tem alguém aqui? Eu quero orar com você. Quero pedir para que o Senhor possa revestir a sua vida novamente. Quero pedir para que o Senhor te dê uma nova armadura. Quero pedir para que o Senhor coloque uma nova espada em tuas mãos. Quero pedir para que o Senhor coloque na sua outra mão um escudo novo. Porque na caminhada, às vezes o nosso escudo ele trinca. E aí as setas e os dardos acabam ultrapassando, acabam quebrando os escudos. E somos atingidos, somos feridos. Tem alguém aqui nessa noite? Eu quero orar com você. Não? Aleluia. Olha para a pessoa que está do teu lado, com muito carinho, dá um toquezinho nela, com muito amor. Dá uma sacudidinha para ela ficar alerta. Diz para ela assim: se Jesus voltar hoje, hein, a gente se encontra no céu. Diga para ela. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer a vida do nosso pastor Ronald. Muito obrigado, querido, por ter aceitado o nosso convite com carinho. Tem mais. Amém. Rápidos anúncios. É uma alegria, né, querido? Pode se sentar, se assente por um minuto. Nós estamos 5 minutinhos, nós estamos interrompendo o culto. Sexta, sábado, domingo foram 3 dias especiais aqui na igreja para os nossos juvenis. Foi o Acampa Dentro. E nesse Acampa Dentro Deus derramou neste lugar, amém, queridos? Amém? Falou profundamente. Foi também um tempo de eleição, onde foram eleitos os novos presidentes, uma nova mesa da sociedade juvenis. E eu queria convidá-los para estar aqui na frente, né, a nova mesa que foi eleita. Amém? Vem aqui para frente, nós queremos orar por vocês e apresentá-los. Pode vir. Cadê o Gabriel? Tá faltando um. Cadê o Matheus? Matheus está ajudando lá no Kids. Amém. Nessa eleição foram eleitos. Vem aqui no centro aqui, queridos. Amém. Essa é a nova mesa dos nossos juvenis, que nesse próximo biênio 2020-2021 serão usados por Deus para auxiliar os juvenis a avançar e crescer. Virem para mim, por favor, queridos. E eu estou muito feliz mesmo por essa eleição, por vocês terem sido eleitos pelos próprios juvenis. E eu quero dizer a vocês que
estejam prontos, porque Deus vai usar a vida de vocês de uma forma sobrenatural. Nós queremos que nós vamos multiplicar a quantidade de juvenis que estão aqui. No mínimo, nós vamos dobrar o número de juvenis que nós estamos aqui. Então, estejam preparados, porque vocês serão aqueles que darão o norte, darão a direção, estarão conduzindo. Isso é uma responsabilidade muito grande, mas é um privilégio maravilhoso, porque o Senhor, Ele derrama sobre as nossas vidas a unção necessária. Quanto maior o gigante, maior é a unção. E a unção que vem sobre as nossas vidas sempre será maior do que o gigante que se levanta contra nós, maior do que a dificuldade que pode se levantar. Então tem uma unção nova derramada sobre a vida de vocês. A partir de janeiro eles estarão já tomando posse. Eu quero convidar aqui os nossos irmãos que fizeram parte, que ainda estão na vigência da mesa desse 2018, 2019. Vem para cá. João Pedro não está. Amém? Você pode ficar em pé, queridos? Estenda as suas mãos para cá. Senhor, nós estendemos as nossas mãos sobre a vida deles e delas, pois o Senhor as chamou, o Senhor escolheu, o Senhor soprou o nome delas e deles, para que pudessem, Senhor, nesse próximo biênio, Senhor, serem usados por Ti, ser instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, Jardim Amália tem uma especialidade na vida dos juvenis, e eu acredito, Senhor, que algo sobrenatural o Senhor vai fazer. Eu acredito, Senhor, que aquilo que o Senhor já fez foi só base para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Então, usa a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, derrama sobre eles a Tua graça, o Teu amor e a Tua unção. Pedimos que o Senhor os cubra com Tua graça e jogue por terra todo o mal, que o Senhor possa envolvê-los em Tua presença, e que o Senhor possa continuar anunciando as Suas grandezas e os Seus feitos sobre a vida deles e delas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, meu irmão. É uma alegria ter mais uma geração de juvenis se levantando para cumprir o chamado do Senhor. Eu comecei também com os meus 14 e não parei mais, estou aqui. E assim a gente segue. E essa é uma fase fundamental. Então, sempre apoie o seu juvenil que você tem em casa. Invista em oração pela vida deles. Invista em cuidado, em tempo. Pais, leiam a Bíblia com seus filhos. Orem com eles. Tenham um tempo de qualidade com eles para instruí-los, para que eles possam se tornar jovens e ainda juvenis façam a diferença onde quer que eles andarem. Amém? Eu quero agradecer a todo mundo que apoiou esse acampamento nesse final de semana. Muito obrigada a todos que fizeram alguma doação, seja em dinheiro, seja bolo, seja biscoito, qualquer coisa, seja as orações que vocês colaboraram conosco. A gente quer agradecer, porque é muito importante esse apoio, esse suporte da igreja. É por isso, vocês são a base que faz a gente caminhar firme, frente e avançando. Amém? Muito obrigada, gente. Deus abençoe. Aleluia. Nessa quarta-feira nós teremos o trabalho do Grupo Amar, né, às 8h30 da manhã e à 1h da tarde, né, com os atendimentos que a doutora Michele e a sua equipe têm. Então, se você conhece alguém que faz tratamento aqui no INJA, convide-os para estar aqui. Vai ser um dia especial, às 3h30 da tarde. Mães de joelho, filhos de pé. Queridos, olha, tem sido top demais a mãe de joelho. Se você tem a oportunidade, venha adorar, venha ser ministrado, porque Deus tem derramado neste lugar. Nós temos visto milagres aqui nas quartas-feiras. Então venha ver os milagres, venha receber milagres e venha ser instrumento nas mãos de Deus para fazer milagres. Amém? Na quinta-feira nós vamos estar dando continuidade à nossa festividade.
E nessa quinta-feira vai estar conosco a Escola do Ministério Sobrenatural, né? O Joy vai estar aqui ministrando sobre as nossas vidas, ativando as nossas vidas para aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Amém? Eu acredito que seja apenas esses avisos. Estenda as suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Classe de recepção, quarta-feira, 2h30 da tarde, 19h30. Amém? Se você deseja batizar o seu filho, né, nós vamos ter um batismo agora em dezembro. Então nos procure para que a gente possa ter um cursinho rápido e preparar você e os padrinhos para esse batismo. Amém? Te agradecemos, Senhor, e te louvamos. E bendizemos o teu nome santo por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas e através de nós. Pedimos a tua cobertura, a cobertura do teu sangue sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Estamos iniciando uma semana, Senhor, uma nova semana. E que não falte nesta semana a tua presença, não falte nesta semana a tua misericórdia. Que não falte nessa semana, Senhor, os teus milagres, as tuas bênçãos. Que tenhamos uma semana repleta de bênçãos, repletas de conquistas, repletas de milagres. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor com o pastor Helene. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a tua vida a bênção do Senhor, o amor inconfundível, imensurável do nosso Deus e Pai. A graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, povo de Deus, que digam amém.